Olá, bem-vindos a mais um podcast tecnológico. Hoje vamos abordar o tema couro, sociedade, criatividade e património. Portanto, isto porquê? Porque quando pensamos em couro, pensamos normalmente em algo, um material durável, resistente, talvez até luxuoso, mas e se o couro fosse mais do que um material? E se fosse um espelho da nossa criatividade, das nossas tradições ou até das nossas transformações enquanto sociedade? Hoje, neste episódio, vamos falar sobre como o couro, ou o couro como agente de criatividade e património. Portanto, para isso, hoje temos aqui como nosso convidado o Gabriel Oliveira Feitor, nasceu em Alcanena, já em 1994, portanto ainda bastante jovem. É licenciado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE e UEL, mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e doutorando em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE e UEL. É autor de vários trabalhos, nomeadamente de Alcanena, Ensaios de História de um Concelho, centenário, portanto, desde 1298 a 1926. Este trabalho é de 2014. Os movimentos de oposição ao Estado Novo em Alcanena, a imprensa comunista e as eleições de 1958. Entre outros trabalhos, nomeadamente, por exemplo, Liberdade à Flor da Pele, Subsídios para a História da Revolução de Abril e do PREC em Alcanena. Portanto, é uma pessoa com bastante conhecimento também sobre o setor e esperamos que, portanto, que ele consiga contribuir dessa forma para a nossa conversa. Atualmente é vereador da Câmara Municipal de Alcanena, colabora com o quinzenário Jornal Torrejano e o mensário A Barca, integrou Alcanena em 2014 e 2015 nas Jornadas Europeias do Património, portanto é um historiador ou curador de museu, para contextualizar isto, portanto, o valor cultural e simbólico do couro nesta temática. Como estás? Joaquim, boa tarde. Bem-vindo. É mais um episódio destes nossos podcasts tecnológicos. Portanto, aqui o couro, portanto, é mais que um mero material. Portanto, como é que consegues aqui no fundo contextualizar isto? Portanto, é um material tão inspirador. Porquê? Porquê é que achas que é assim um material inspirador para quem trabalha com ele? Obrigado, Joaquim, e ao STIC por esta oportunidade. O couro faz parte de nós desde o princípio. Vamos lá atrás, na pré-história, passamos por todo esse período pré-histórico e temos sempre a presença do couro, desde o Paleolítico, porque os nossos antepassados perceberam que era necessário usar o produto de um animal, ou melhor, neste caso, o subproduto, nas suas roupas e depois, mais tarde, como objetos também de luxo, de adorno e de trabalho. E o couro, para as pessoas de Alcanena, sobretudo, que é de onde eu sou, faz parte da nossa identidade. E nesse sentido é mais do que um produto, porque é uma identidade. E também é nesse sentido que eu fui encarando ao longo da vida. Eu sou filho, neto, bisneto, trineto, enfim, por aí fora de gente que trabalhou nos cortumes, em Alcanena, de operários, alguns que tiveram pequenas fábricas, charolas, Okay. como nós Sim, dizemos, nós exato. referenciamos. E eu fui o primeiro que fui estudar. Foi o primeiro que já não tive qualquer contacto. Mas entendo também que esta é uma oportunidade, ou esta leitura que eu faço sobre aquilo que é o couro, é uma oportunidade também de desenvolver um novo pensamento daquilo que é a indústria de cortumes, daquilo que é o couro em Alcanena, sobretudo muito ligado à questão da história, do património e à minha carreira académica. E portanto é isso, mais do que um produto, é a nossa identidade. Tu também, portanto, és um consumidor, como eu também, portanto, como consumidor, qual achas que é assim a relação com o material couro? Há ali algum tipo de emoção que se possa gerar relativamente a este material? Sim, eu lembro-me sempre do meu pai, por exemplo, quando era para comprar alguma peça, seja de roupa ou seja de calçado, ia sempre em primeiro lugar mexer, o tato, e depois também o cheiro, porque percebia-se logo se aquilo era pele ou se não era pele. E a opção era sempre por aquilo que era pele. Mesmo hoje eu fiquei não é? Nós depois ficamos com esses hábitos que vêm de casa, que vêm da família. E mesmo hoje, eu, por exemplo, os últimos sapatos que eu tive, que comprei, Sim. eram da Benedita. Ok.
E portanto, aliás, até a pele vinha da... Que é um polo industrial que também trabalha com o couro. Exatamente. E onde houve muitos sapateiros, não é? Nós sabemos. E foi aí. É a tal confiança naquilo que é o produto. E portanto tenho esse hábito e essa confiança naquilo que é o produto do couro, da pele. Como é que achas, em que medida é que o couro, no fundo, também reflete um pouco estas mudanças, digamos, do consumo atualmente? Portanto, tem havido alguma evolução nesse sentido, em relação ao couro? Portanto, hoje em dia é uma realidade pela qual não podemos evitar. Portanto, há uma série de materiais alternativos ao couro que se apresentam no mercado como sendo tão bons ou melhores até que o couro. Mas, portanto, há ali algo que distingue o couro dos outros materiais. Como é que achas que isso é assim, a relação do consumidor atualmente com o couro evoluiu? Eu julgo que há um desafio para desmistificar os mitos que existem para as novas gerações, sobretudo para as novretudo gerações, sobretudo naquilo que é o chamado couro vegan. Isso existe? Não existe. Ok. Relativamente às alterações também climáticas, à questão do bem-estar animal, e eu julgo que também é nosso papel, enfim, que estamos nas instituições públicas, que temos contacto com o setor, os agentes do setor, de desmistificar todas essas questões, porque nós estamos a falar de um subproduto e estamos a falar de uma indústria. O Joaquim falou na introdução que eu tive algum papel no Museu Municipal. Nós no Museu Municipal temos um conteúdo que se chama Nada se perde, tudo se transforma. Porque desde tempos ancestrais tudo se transformava. E, portanto, é um dos grandes exemplos de economia circular e daquilo que hoje se fala relativamente às boas práticas ambientais e até já se o fazia no passado. Eu lembro, por exemplo, a lã era aproveitada, as raspas eram aproveitadas para fazer colas, grudos, enfim. A própria casca, o tanino, onde se curtia os couros, sobretudo em Alcanena, sim. A sola, sim. A casca era depois tirada dos tanques, que chamamos os pelomos, era colocada num local que na fábrica se chama o casqueiro, ao sol, e portanto era ali, enxugava ali ao sol no casqueiro, e as mulheres de casa iam pedir sempre uma porção à fábrica para levar para casa para o fogareiro. Ou seja, há aqui todo um processo de economia circular. Portanto, ou sempre houve uma relação muito próxima entre a indústria de cortumes e a população. Sim. Portanto, como é que achas que como é que se desenvolveu no fundo esta relação entre a comunidade e a indústria de cortumes ao longo dos tempos? Tem sido uma questão que tem evoluído também, tem-se modificado, ou achas que continua a ser como sempre foi? Não. O que é que achas? Não, depende também dos locais, não é? Nós, a nível nacional, há uns anos, se calhar há 50 anos, tínhamos 3 ou 4 polos grandes da indústria de cortumes em Portugal, não é? Hoje já não o podemos dizer, está praticamente tudo concentrado em Alcanena. E depois nos seus diversos subnúcleos, Vila Moreira, Goxaria, Monsanto, Alcanena mesmo, enfim. E a relação também é muito de um contexto também a nível nacional e internacional, e é por isso que não é por acaso que eu referi-me às novas gerações, ou seja, já não é a minha, que a minha tem uma relação diferente daquela que hoje está a fazer 20 anos, ou que está hoje a fazer 16, ou que irá fazer daqui a 20 anos, 20 anos. Portanto, são maneiras também de lidar devido a esses contextos, e eu julgo também que é muito esta questão de desmistificar, de perceber que no passado também as relações, e isso é visível em todos os processos históricos, não é? Sim. As relações com as coisas eram diferentes do que aquelas que nós temos hoje. Mas não existe é? aqui no fundo, digamos, um património relacionado ao couro, portanto, não só, sem digamos, dúvida, portanto, cultural, tudo, ou seja, tudo aquilo que envolve o couro, não só a questão social, económica, etc. Há aqui um património couro, portanto, que tem um papel importante. Sem dúvida. E qual é o esforço, no fundo, que a Câmara tem feito, digamos, ou planeia fazer, no fundo, para proteger, para manter esse património, para
por divulgar. Existe alguma Sem coisa que dúvida. nos queiras desvendar? Sim. Não, o trabalho que temos vindo a fazer desde 2021, eu estive de 2021 agora a 2025 como chefe do gabinete do Presidente da Câmara, de Alcanena, um convite que foi feito para integrar a equipa. Agora, neste momento, estou como vereador, com diversos pelouros, entre os quais o da cultura e do património cultural. E a nossa visão sobre a indústria e sobre o setor do couro, sobretudo em Alcanena, que era aquilo que nos compete, era irmos não apenas à economia, mas começarmos a ligar o setor também a outras dimensões da vida pública, sobretudo à cultura e à criatividade, ao craft, às novas tendências. E quais é que são as ambições ou os projetos ou as linhas orientadoras deste novo pensamento? Não se, sobretudo, por um lado, a preservação do património cultural, neste caso o património industrial. Tínhamos uma coleção de cortumes, uma coleção com mais de 1000 objetos ligados à indústria de cortume, pré-industrial e industrial, que estava ao abandono, e decidimos dar coerência e abrir o nosso museu municipal, que fez este ano um ano, em outubro, abriu portas em outubro, 4 de outubro de 2024, e que o peso da indústria e dos cortumes, da história da indústria e dos cortumes é muito relevante. Porque está intimamente ligado à história da Alcanena. Desde os primórdios até à nossa... Portanto, há aqui uma preservação da identidade cultural da região. Por um lado. Pelo outro, temos um projeto a decorrer que é o Projeto Cores, na sua primeira fase, em que a Câmara olhou para uma zona que estava devoluta, e é uma zona industrial, antiga zona industrial. Estamos a falar de duas fábricas, duas unidades que estavam desativadas, mas que têm um património riquíssimo. E olhamos para essa área também como uma forma de preservar esse património, nomeadamente com os escritórios que estão da antiga empresa do Constantino Mota, que irão ficar no projeto, e com a nave principal da fábrica do Constantino Mota, que ainda tem todas as suas especificidades, nomeadamente o enxugo, que é uma parte lindíssima da fábrica. Mas com isto também darmos este input da questão ambiental, que esteve sempre presente em Alcanena. E com isto renaturalizamos uma área, devolvemos o ribeiro à comunidade, devolvemos aquele espaço à comunidade, mas preservamos a indústria de cortumes, nomeadamente no seu património cultural, e que se espera no futuro que esse espaço depois possa albergar a tal coleção, que tem muito mais contexto num espaço industrial do que no pensamento primordial do museu, que era o antigo Museu do Cortume e que se transformou em Museu Municipal. Ligando a isto à economia, isto depois vai-se ligar tudo à economia. Nós temos um exemplo bom, que é nos Países Baixos, em Ulrich, peço desculpa pela pronúncia, penso que vão pronunciar bem, que teve também um episódio destes. Eu já conheci, nós no Executivo conhecemos já este exemplo já de muito depois do projeto de Cores estar a andar, em que foi também a requalificação de uma área urbana, industrial, onde existia muitas fábricas de cortumes, mas também sapateiros, muitas oficinas de sapateiros, e que neste contexto o que é que se fez? Preservou-se o património industrial, cultural, com uma coleção de máquinas, com a arquitetura, com o saber fazer, e ligando este saber fazer à nova realidade da economia. Ou seja, é possível termos as peças de museu, temos o contexto museográfico ou museológico, mas temos o contexto industrial e do saber fazer ligado muito a esta questão do design, da moda, do craft, das novas tendências, daquilo que são a criação moderna. E é um exemplo inspirador, aliás. Sim, para dar uma novidade, nós acabamos de ganhar
uma candidatura dentro do programa da Europa Criativa, que se chama Tanória, que liga 3 vilas, ou seja, Alcanena, Alhariz, na Galiza, e a tal vila holandesa, dos Países Baixos, Walrik, em que Alcanena lidera o projeto, e esse projeto terá como objetivo de ligar as 3 vilas e fazermos um projeto cultural a nível artístico, com os nossos artesãos, com os nossos criativos, com o nosso saber fazer, com o nosso conhecimento, e ligar estas 3 vilas e promovermos esta permuta de conhecimento. Sim, acho que é bastante importante. E que estará muito patente e presente no projeto Cor. Sim, parece-me uma excelente ideia. Uma coisa que eu acho portanto, importante se calhar também falar é, portanto, há pouco já toquei um pouco nessa questão dos materiais alternativos que têm vindo a surgir. Portanto, o couro, existe um conceito que se calhar algumas pessoas desconhecem, tem a ver com o slow fashion ou fast fashion. Portanto, hoje em dia a moda é uma coisa muito rápida, em que de um ano para outro as coisas variam bastante. O couro destaca-se desses materiais alternativos por ser um material que é durável, que permanece, que atravessa gerações. Portanto, e até a questão da sustentabilidade, no fundo, tem a ver também com isso, portanto, com a durabilidade das coisas e não entrar, digamos, não ser desperdiçado rapidamente. Portanto, que histórias é que achas que um couro, uma pessoa, para quem compra, para quem trabalha com o couro, que histórias é que o couro transmite ou consegue passar? O couro pode transmitir a história de várias gerações de uma família, por exemplo. Nós no Museu Municipal, em Alcanena, temos uma peça que é uma sola para sapatos, que está dobrada e que já tem 70 e muitos anos. Okay. Que veio de uma fábrica de Alcanena. Já não existe, já não se faz a sola em Alcanena, mas era o produto específico de Alcanena. E nós temos esse objeto, e esse objeto conta muita coisa. Conta como é que nasceu aquela empresa, como é que trabalhava, com quantas pessoas trabalhava, de que forma é que trabalhava, porque depois dentro de produzir e de fazer a sola havia ali muitas técnicas, desde a curtimenta, desde os encasques, que o processo é um processo complicado, exatamente, demoroso. até o bater, não é? Com depois o bater da sola nas mesas e depois mais tarde depois com o cilindro, que tem 2 fases, o correr e bater, enfim, conta todo um processo, até à mão depois até da pessoa onde vai parar, porque vai contar depois uma história de vida, de momentos, enfim, por isso, mais de um que o livro, não é? Exatamente, o couro conta histórias de vida incríveis. Aliás, são testemunhas do próprio processo da vida de cada um. Não é? Nós temos objetos, tenho objetos em couro que contam coisas. Olha, os sapatos, por exemplo, não é? Os sapatos. Eu lembro-me dos sapatos e posso-me lembrar de muitos episódios, de muitos momentos. E o couro, a pele e os objetos em pele são... Portanto, voltando aqui um pouco talvez ao museu, portanto, eu creio que é único em Portugal, não há mais nenhum museu do couro em Portugal. Não, com a coleção que a Alcanena tem, não existe. Pode haver algumas coisas, algumas peças em Guimarães e mais alguns sítios, mas não com a relevância e com o peso patrimonial das peças que ali estão. Não existe mais nenhum. Eu, por exemplo, uma pessoa que vai lá visitar, o que é que acha que aprende ali, assim, portanto, relativamente ao próprio couro, ou à indústria, ao conselho, portanto, o que é que achas, que tipo de mensagens é que existem ali que podem ser, portanto, que a pessoa pode aprender, no fundo, ao visitar o museu? Olha, ajuda a desmistificar os tais mitos. Ok. Não é? Sim. Da sustentabilidade, do ambiente, enfim, demonstra logo no primeiro piso, demonstra logo isso, ajuda a desmistificar. E depois conta a história que está ligada intimamente às pessoas daquele território, ao território de Alcanena. Porque a vida daquelas pessoas foi ligada à indústria. Conta uma história de praticamente todas as pessoas que vieram de baixo e que tiveram capacidade para subir na vida a pulso do trabalho. Então, há uma frase
muito boa, que eu também costumo dizer quando faço visitas guiadas e que está exposta na parede, é todos nós viemos do mesmo. Portanto, nós ali podemos ver, temos um exemplo do miúdo que apanhava o bonisco, que é os dejetos dos animais, na rua, no cestinho, que dava para uma fase do processo que é o chamado lixo. Isso não é? hoje em dia já não se usa. Já nem se usa. Okay. Mas que era um miúdo que estava descalço à porta da igreja com uma cesta a apanhar os dejetos dos animais, não é? Para vender às fábricas. Portanto, e que depois mais tarde foi patrão. Também é importante para demonstrar a própria evolução que a indústria teve. Sim, Portanto, sim. A grande diferença provavelmente que existe entre a indústria atual e aquela que era há alguns anos atrás. Portanto, e que é uma indústria mais tecnologicamente evoluída, mais sustentável, mais verde, mais tudo, não sei. Se calhar tudo isso é importante e essa mensagem consegue-se passar ali. Sim, eu julgo que sim. Desde a pré-história nós temos lá raspadores da pré-história, do paleolítico, raspadores, de raspar mesmo a pele, até ao ponto de viragem, que é a questão industrial, não é? Já do processo industrial, com o Flon, que foi uma revolução. O Flon é aquele reator que caracteriza os cortumes, não é? Onde as peles são trabalhadas. Sim. Que é uma revolução em Alcanena. Depois também temos a questão ambiental, que demonstra isso mesmo, não é? Mas também tudo aquilo que foi feito para sanar a questão ambiental, ocorrida nos anos 80, 90. Todos os passos, nomeadamente temos referências ao Terra, à ETAR, aos coletores, à sensibilização ambiental nas escolas, à Festamb, enfim, tudo aquilo também foi feito da parte dos industriais e das instituições públicas também para sanar a questão ambiental. Mas temos esse processo todo. Conta-nos a história praticamente toda. Ok. Acho que fiquei bastante elucidado sobre portanto, vê-se que sempre houve uma relação muito próxima, muito direta entre a indústria dos cortumes e a coletividade e, portanto, fiquei bastante curioso para ir visitar o museu e acho que toda a gente deveria visitar, não perder essa oportunidade. Resta-me agradecer a tua presença muito obrigado, e a tua participação neste podcast. Obrigado a todos e até um próximo podcast tecnológico. Obrigado.